O maior problema da seleção brasileira nesse vexame, nessa derrota por 4-1 para a Argentina, o maior vexame desde o 7-1, para mim, teve na falta de um bom planejamento tático e na falta da execução de um planejamento tático mediano. E isso ficava muito claro quando a gente via o que a Argentina fazia na saída de bola dela. O Paredes, do camisa 5, o volante deles, baixava para fazer uma saída de 3 e ali gerava a primeira superioridade. 3 contra 2 contra uma dupla do Brasil. Até aí tudo bem, você tem uma inferioridade muito longe do seu gol, tá tranquilo. O problema é que essa inferioridade acontecia em outras regiões do campo. E a que mais chamou a atenção foi um trio de meias da Argentina, quando tinha o Almada, o McAllister e o Enzo Fernandes contra só 2 volantes brasileiros. E aí, obviamente, era onde toda a bomba estourava. Com passes muito simples e contando com uma falta de vontade gigantesca do Vinícius Júnior, eu vou voltar nesse ponto mais pra frente, a Argentina superava muito facilmente essa primeira pressão do Brasil e avançava no campo. A partir disso, só tinha que identificar o homem livre. Se era 3 contra 2, tinha que entender quem que era o homem livre e encontrar o passe, como nesse lance que vai encontrar o McAllister ali em torno dos 10 minutos. Esse lance ele não dá em nada, mas ele precede o segundo gol. E agora você vê um lance quase que 1 minuto depois, que é praticamente um replay. Mesma situação, supera a primeira pressão, encontra o homem livre, que aqui por sinal é o mesmo homem livre ali pela esquerda, progride, entra no campo de ataque e gol da Argentina. E para mim é muito curioso como que todos os setores eram extremamente frágeis do Brasil. Primeiro, o Vini Júnior lá na frente faltando muito em pressão. Em alguns momentos ele se propunha a pressionar um dos zagueiros e isso obviamente não acontecia. Ele nem esboçava a reação e quando esboçava geralmente era de descontentamento. Em outros momentos ele queria marcar o Molina, o lateral argentino, só que também pouco fazia. O Molina avançava e entrava numa zona intermediária, em que ele estava avançado demais para o Arana saltar, baixo demais para o Vini baixar, já que o Vini pouco participava defensivamente e conseguia ter muito espaço, inclusive uma peça fundamental nesse segundo gol. Somado à baixa disposição do Vinícius e de vários outros jogadores também, a gente tem que falar do comportamento em especial dos volantes, e aqui eu quero destacar principalmente o Joelinton. Eles obviamente estavam sobrecarregados, um 3 contra 2 muito difícil de você marcar, mas eu via muita dúvida neles entre proteger o espaço ou perseguir o adversário. Nesse lance, por exemplo, ele tem uma dúvida clara: eu acompanho o Depô ou fico marcando o espaço? E para mim ele toma a pior decisão possível. Protege o espaço, que era muito pouco ameaçado, deixa o argentino ter tempo e espaço, baixar e conseguir criar. E obviamente um jogador de alto nível ter tempo e espaço é pedir para ele mais uma vez encontrar o homem livre, progredir no campo, e aqui não vai sair gol, não gera uma situação de tanto perigo, mas gera um escanteio. Um escanteio justamente que vai sair o terceiro gol do argentino, o gol do McAllister. E é curioso, né, como é que tudo vai se encaixando, erros que vão se repetindo, jogadas que parecem replay e que obviamente culminam em 1, 2, 3, 4 gols da Argentina. Quando a gente vê tantos padrões dando certo, obviamente a gente tem que parabenizar o treinador. Obviamente, se o time sofre dentro dos mesmos padrões, essa culpa não tem como não cair em cima do treinador. E claro, eu cheguei a soltar alguns vídeos falando que o Dorival até tinha algumas ideias. Contra a Colômbia, por exemplo, a gente viu um pouco mais uma ideia de atrair um pouco mais para o campo de defesa, superar e ter campo num 4 contra 4, para aí sim sofrer o pênalti, como é nos primeiros minutos do jogo contra a Colômbia. Mas obviamente não são ideias que vão funcionar em todos os jogos. A seleção precisa de mais repertório, precisa de mais ímpeto, precisa de melhor leitura do adversário. Não faz sentido você ver essa inferioridade que você está sofrendo com 5, 10, 15, 20 minutos e não conseguir ajustar isso. E ajustes que poderiam ter sido feitos era, por exemplo, colocar mais um homem de meio e equilibrar. Claro que ali o Brasil precisava sair um pouco mais para o jogo. E outro ajuste era forçar um pouco mais das coberturas, ter laterais, zagueiros que cobrissem mais esse espaço e conseguissem igualar o número de jogadores por ali. O problema é que falta esse comando técnico que até agora não conseguiu mostrar soluções eficientes e é talvez até mais, uma solução que passa pelos atletas também, que desde o início desse ciclo de Copa do Mundo para 2026 pouco mostraram de desempenho. A gente conta nos dedos as partidas em que a gente realmente gostou do desempenho do Brasil. E obviamente nessa altura não tem como a gente não falar nominalmente de alguns jogadores, principalmente pela responsabilidade que eles carregam. O Vini, por exemplo, é um jogador que tem um choque muito grande de desempenho entre clube e seleção brasileira. E eu realmente não acredito nisso, de que é um jogador de clube, é um jogador que sente na seleção. Eu acho que é o caso da gente encontrar soluções e ele encontrar e o treinador encontrar para que ele seja potencializado. Muito mais do que a gente desistir do jogador e optar por convocar um outro jogador muito menos experimentado. Agora é muito fácil falar que o cara que não foi convocado resolveria. Esse cara, por exemplo, já foi o Murilo. Esse cara já foi o Savinho.
Esse cara já foi o Wesley do Flamengo, já foram vários jogadores e obviamente não é uma, duas, três peças que vão resolver. É muito mais sobre o funcionamento dessas peças do que o nome por si só. Não é o centroavante da moda que tá fazendo gol no Brasileirão que vai performar melhor do que jogadores dos grandes clubes do mundo. Não, a gente tem qualidade pra isso, a gente precisa entender como é que isso vai acontecer junto. Eu entendo que o ciclo do Dorival já se encerrou e a gente tem que começar a pensar qual que é o nosso próximo passo para esse próximo ciclo tão curto de mais 4 jogos oficiais de um ano para a próxima Copa do Mundo. Para mim, um dos primeiros passos é a gente retomar alguns jogadores mais experientes. No momento de pressão extrema, não faz sentido a gente acreditar que jogadores de 22, 23, 24, 25 anos que não passaram por isso antes vão ter as melhores soluções. Por que o Brasil se desfaz tão cedo dos seus jogadores experimentados? Alex Telles, Alexandro, Casimiro, Thiago Silva, jogadores que ainda entregam um ótimo nível esportivo e que entregam liderança também, podem ser muito importantes para retomar isso para a seleção. Principalmente no momento que a gente entende cada vez mais que o Neymar não consegue fisicamente entregar isso. E obviamente eu acho que isso passa também um pouco pela compreensão do torcedor. Quem não lembra também daquele ciclo de 2018, de 2022, que a gente viu alguns torcedores falando: o Gabriel Jesus é um atacante que marca, atacante tem que fazer gol. Poxa, o Tite tá usando o Vinícius de auxiliar de lateral, ele tem que baixar para marcar? Tem. Não existe mais condição num futebol tão competitivo você defender com tão poucos jogadores. E uma próxima mudança para mim de comando técnico da seleção passa talvez até por engessar um pouco mais esses mecanismos. Eu acho que a gente passou por um ciclo até 2022 bastante engessado, bastante posicional, em que o Tite cravava algumas dinâmicas que deveriam acontecer para o time chegar mais vezes no último terço e ali os jogadores se entendiam e conseguiam resolver as situações. Esse ciclo agora para 2026 foi o ciclo da gente dar mais liberdade para os atletas, mais criatividade para eles dentro de campo construírem as soluções. Isso não mostrou tanto resultado. Eu acho que o momento talvez da gente dar uns passos para trás e engessar algumas coisas. Fazer com que o time tenha mecanismos claros, repetitivos para chegar no último terço. E aí sim, no momento de decidir, o Rodrigo, o Rafinha, o Neymar, o Vini, todos esses jogadores vão ter mais recursos para conseguir concluir. A gente tem que colocar ele em mais situações claras para que eles, com vantagem, consigam gerar esse tipo de oportunidade. Afinal de contas, não adianta a gente deixar o Vini na beirada para ter que driblar 3 jogadores, se mesmo quando ele conseguir chegar na linha de fundo, não vai ter 2 jogadores para ele encontrar na área. O Brasil precisa de mais padrões e menos liberdade, eu entendo, nesse momento. E realmente, o que aproveita desse ciclo de Diniz, Dorival? Eu acho que muito pouco. A gente não tem mais como tolerar um time que não funciona junto, que ataca junto e que também defende junto. E claro, dentro da Copa eu entendo que é outro esporte, entra um lado emocional muito forte, entra um lado de conseguir crescer dentro da competição, isso a Argentina fez muito bem e o Brasil não conseguiu fazer. Mas eu acredito que se você chega 1, 2, 3, 4, 5 vezes na Copa do Mundo, bem preparado, com padrões claros, com um bom ciclo, a tendência é que você cada vez tenha mais facilidade de superar isso. Principalmente usando jogadores que vão ganhando experiência e não a cada ciclo de Copa do Mundo descartando tudo novamente. E obviamente não tem como não falar dessa crise da seleção sem falar de uma crise de CBF. Nesse momento o Edinaldo está reeleito até 2030 com apoio unânime de todas as federações e a gente vê um Ronaldo com boas intenções, ídolo máximo da seleção brasileira, que fez um bom trabalho de redenção no Cruzeiro, não conseguiu ter sua proposta ouvida pelas federações. Se essa figura não conseguiu, quem mais vai ter? E principalmente porque é uma crise institucional da CBF. Tudo que ela toca não dá certo. A gente não tem uma solução para os gramados do futebol brasileiro, a gente não tem uma solução de calendário para clubes grandes e clubes pequenos, a gente não tem uma solução para futebol feminino e nem uma solução para seleções. E toda essa crise de seleção que começa por esperar por algo que não existia do Ancelotti, culmina agora, a gente chegando a um ano de Copa do Mundo com uma bomba gigantesca, uma crise enorme e que faz vários dos bons treinadores olharem e pensarem: eu prefiro não assumir agora, eu vou esperar a próxima Copa do Mundo e depois disso com mais tempo eu assumo. Quem que vai querer assumir essa bomba com um ano e uma instituição cheia de problemas? Por isso que aqui mais uma vez eu vou descartar os grandes nomes. Poxa, não adianta a gente falar de Klopp, de Arteta, de Guardiola, esses caras não vão assumir com pouco tempo de trabalho, com uma instituição que não funciona e principalmente porque já seria uma tarefa difícil convencer eles a assumirem uma seleção. Ao mesmo tempo eu não iria na solução que parece fácil. Deixa eu pegar o treinador da moda, o treinador que tá performando bem, o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem muitas coisas pra gente elogiar, mas ele não tem nenhum ano de trabalho profissional. Por isso, os meus 4 nomes favoritos, obviamente não tem como a gente não falar, começaria com o Jorge Jesus. É um treinador que, convenhamos, que não tem mais tantas pretensões esportivas, afinal de contas, tá na Arábia Saudita procurando muito mais o dinheiro e que talvez um cargo na seleção possa reviver isso nele. Tampouco acho que é uma proposta fácil de fazer, certamente muito cara e que talvez ele queira fugir um pouquinho dessa bomba pré-copa. Por isso, minha segunda opção seria o Abel Ferreira, outra opção completamente difícil também, principalmente entendendo que tem um Super Mundial de Clubes no meio do ano, que ele obviamente vai preferir dar continuidade no trabalho dele para quem sabe assumir um próximo ciclo de Copa do Mundo. É um dos treinadores que eu acho que conseguiria colocar mais padrão
padrão, mais padrões talvez até mais rígidos, como ele fez muito bem com o Palmeiras, talvez cuidar inicialmente do sistema defensivo como ele fez no Palmeiras, para depois ter um time que funcione como um todo, talvez até herdando um certo legado do Tite, que obviamente está na memória de alguns atletas, que inclusive trabalham com modelos mais posicionais no futebol europeu também. Só que tampouco é um nome fácil, empregado tem todas essas questões, por isso eu iria um nome desempregado. Talvez o Tite seria a próxima grande solução. A gente tentar reconstruir o que foi feito em 2022, tentar fazer isso às pressas, obviamente, são só mais 4 jogos oficiais, depois amistosos até a Copa do Mundo, e tentar muito mais retomar o que foi feito, reutilizando padrões, reutilizando a memória dos jogadores, talvez até reutilizando peças que trabalharam com ele anteriormente, para a gente tentar fazer performar. Mas a gente tem que lembrar que quem quis deixar a seleção em 2022 foi o próprio Tite. Então a gente teria que ter um quarto plano, e talvez não tenha como fugir de Renato Gaúcho. Aqui eu entendo que seria talvez tentar dar um choque anímico na seleção, talvez um cara que vai conseguir gerar resultado de curto prazo. Confesso que não é dos meus nomes favoritos, mas quando a gente olha para o mercado, não tem muitas outras soluções factíveis. O Renato costuma conseguir gerar alguns resultados de curto prazo interessante e que talvez seja o que sobrou para esse final de ciclo.